Olá, sou Alexandre Alves e esse é o Panorama, o podcast da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, produzido pelo Observatório Militar da Praia Vermelha. Você ouve aqui temas ligados à defesa, aos conflitos bélicos, à geopolítica e à estratégia. Estamos na Praia Vermelha observando o que acontece de relevante no Brasil e no mundo. Atualmente, uma das áreas de maior importância para os setores de segurança e defesa é a proteção de dados. Nesse contexto, milhares de cabos submarinos percorrem os oceanos carregando consigo dados e informações sensíveis que, se interceptados, podem interferir diretamente em instituições e nações ao redor do globo terrestre. No panorama de hoje, vamos abordar o tema A Geopolítica dos Cabos Submarinos e o nosso convidado é o professor doutor Luiz Manuel Braz Bernardino, presidente do Observatório de Ecossistemas e Infraestruturas Digitais de Portugal e também docente da Universidade Autônoma de Lisboa. Professor Luiz Bernardino, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e vamos começar a nossa conversa desde já lhe perguntando como funcionam os cabos submarinos, a que eles se destinam. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Rio de Janeiro, na SM. Para começar a nossa conversa, e muitas vezes é preciso perceber um bocado o sistema dos cabos submarinos. Ou seja, os cabos submarinos são uma infraestrutura crítica que ligam e que permitem a transmissão de dados entre continentes e que, de certa forma, são o centro de gravidade daquilo que é atualmente a transmissão entre continentes, entre países, ou seja, tudo o que nós fazemos em termos da projeção de dados, quer seja na nossa televisão, no nosso telemóvel, circula através dos cabos submarinos. 98% da informação que nós utilizamos hoje em dia circula através dos cabos submarinos. É preciso perceber que nós muitas vezes chamamos aquilo que é um ecossistema digital. O ecossistema digital envolve o quê? Envolve os cabos submarinos, mas esses cabos submarinos ligam os data centers. E são esses data centers que é onde a informação está concentrada. E para além dos data centers e dos cabos submarinos, também temos que falar das ligações à terra, e também os sistemas de power line que alimentam todos esses sistemas. Portanto, este ecossistema digital é o sistema de comunicação atual mais importante, central, e é aquilo que rege tudo o que diz respeito sobre a economia digital e sobre a comunicação global. Professor, nós tivemos a oportunidade de ter acesso a uma conferência que o senhor ministrou para a nossa escola aqui, nessa sua vinda ao Brasil, e eu pensei dessa conferência, eu tirei de lá uma frase que me chamou muita atenção. Nela, o senhor explica o seguinte, o senhor só faz a seguinte afirmativa. Os cabos submarinos constituem a parte mais visível e desafiadora da nova globalização. O senhor podia abordar um pouco mais essa teoria de globalização de cabos submarinos, de geopolítica de cabos submarinos, o senhor expor um pouco mais para a gente o que é esse seu pensamento? Muito bem. Portanto, a globalização é um fenómeno que nos liga globalmente sobre várias áreas. Um dos aspectos fundamentais é a gestão da informação, ou seja, a possibilidade que nós temos de estar aqui e estar a falar com o Japão, estar a transmitir um programa para a China, estar a ouvir um programa dos Estados Unidos, isto é aquilo que se designa como a globalização da informação, ou seja, a possibilidade que nós temos de partilhar globalmente o acesso a essa informação, o acesso a esses dados. E o instrumento a qual essa globalização está assente é precisamente no sistema de cabos submarinos. Nós temos cerca de 600 cabos submarinos que ligam todos os continentes, praticamente todos os países. Aliás, há um ou dois casos que está neste momento já a ser resolvido porque a ligação é fundamental. E depois aquela ideia de que 98% da comunicação digital que nós fazemos é através de cabos submarinos. Portanto, aquela ideia que o satélite, isso é uma época do passado. Portanto, atualmente o satélite é apenas responsável por 2% da comunicação e são utilizados em situações muito remotas, situações muito imprevisíveis, porque, de certa forma, compararmos a transmissão de dados via satélite ou via cabo submarino é completamente impossível de fazer essa comparação. E, portanto, essa frase vem no sentido de chamar a atenção às pessoas, chamar a atenção à sociedade para a importância de percebermos aquilo que é a comunicação digital, as redes digitais, o acesso à internet, o acesso ao 5G, o acesso à inteligência artificial. E isso são tudo instrumentos da globalização que estão assentes nos cabos submarinos.
Portanto, se os cabos submarinos não existissem e não permitissem este fluxo de dados e o acesso à informação, o processo de globalização estava hipotecado. Portanto, já não tínhamos um processo de globalização. Por isso é que eu estou, esta minha frase, no sentido de esta nova globalização digital, digitalizada, assente efetivamente neste sistema de cabos submarinos. Em cima do que o senhor falou, vou conduzir o raciocínio. Se eu estiver errado, por favor, o senhor me corrija. Quando o senhor traz essa temática de uma nova globalização, eu creio que seja em cima de que nós temos observado no mundo de hoje, os organismos internacionais convencionais, como ONU, OEA e outros afins, perderem um pouco a predominância no cenário geopolítico mundial. E nós temos visto emergir nesse cenário grupos mais voltados para complexos financeiros, para complexos empresariais, que passam a dominar essa área. E em cima disso, eu pergunto para o senhor: se a gente tem tanto tráfego de dados e informação, praticamente quase que 100%, por via de cabos submarinos, quem são os donos desses cabos submarinos? Bem, essa é uma questão muito importante. Portanto, não disse nada, é errado, está tudo certo. A questão é esta: é que a grande maioria dos cabos submarinos pertencem de empresas privadas. Grandes empresas como a Google, como a Meta, como a Orange. Portanto, são grandes empresas que atuam ou isoladamente ou em consórcios. Portanto, são empresas mais pequenas que fazem um consórcio para a construção de um determinado cabo submarino e fazem a exploração desse cabo submarino. E, portanto, o que nós estamos a ver é, nesta realidade, nesta nova globalização, surgirem novos atores que têm impacto muito grande na economia global. Só para termos uma ideia, grande parte destas empresas, como a Google, como a Meta, têm um PIB maior que muitos dos países que nós conhecemos. Ou seja, o contributo para a economia é substancial. Ou seja, e isso está nesta dinâmica que é o tema central da minha apresentação aqui na ESM, foi falar sobre a segurança do Atlântico. Ou seja, como é que, neste novo cenário, como é que nós equacionamos a segurança? Quem é responsável pela segurança? Isso é efetivamente o tema central e um tema muito importante, porque temos aqui uma dualidade de atores novos que têm efetivamente uma responsabilidade grande nesta segurança. Então, agora, justamente, nós entramos na nossa área, que é assunto do podcast, que a gente está voltado para segurança e defesa. Da mesma forma que houve essa mudança de atores globais, isso aí é nítido, nós assistimos. Eu acredito que a parte de segurança não mudou tanto. Nós ainda temos um regime de segurança regido pela antiga globalização dos organismos internacionais. Como é feita a segurança desses cabos? Tem alguma entidade? Tem alguém responsável? Se os países se dedicam a prestar atenção nisso, como as empresas fazem a sua segurança? E se há alguma legislação a nível mundial específica sobre o assunto? Esse é um dos temas principais do debate que se faz atualmente sobre a questão dos cabos submarinos. A evolução tecnológica é muito grande. A evolução tecnológica tem permitido que haja aqui uma expansão muito grande desta dinâmica da construção de data centers, cabos submarinos, e, portanto, a economia digital está a tomar conta da economia global. E esse é o tema central, ou seja, como é que os Estados, as organizações, que têm aqui papéis também importantes, podem regulamentar e podem garantir a segurança dessa informação que nós temos acesso. A primeira coisa que importa dizer é que nós estamos efetivamente numa nova era em que o multilateralismo tem que assumir essa responsabilidade, ou seja, temos que contribuir para que esse multilateralismo tenha capacidades normativas, capacidades de controle, capacidades de emitir regulamentação para gerir espaços que são comuns. Porque o que nós estamos aqui a falar, efetivamente, é quando o cabo submarino entra em áreas territoriais, não é? A responsabilidade é uma responsabilidade do Estado que é partilhada com essas empresas. Como é que é partilhada? Através da regulamentação. Ou seja, são os próprios Estados que têm que emitir regulamentação, e o Brasil está a fazer esse caminho, Portugal também, de criar regulamentação própria para que essas empresas sejam responsáveis por alguma da segurança. Já agora, um parêntese muito importante que há aqui, que é importante, que é há dois tipos de segurança ligados aos cabos submarinos. É a segurança física do cabo submarino, que tem a ver com a sua estrutura, com a sua rigidez e com a sua capacidade física. E depois temos a segurança cibernética, como dizem no Brasil, ou a cibersegurança, que é a segurança dos dados que circulam dentro dessa fibra e dentro dos data centers. Portanto, são duas dimensões de segurança que é preciso equacionar.
Como é que é em termos de águas internacionais? Como é que é em termos de áreas que não têm uma jurisdição? Isso é ainda uma grande incógnita, porque as próprias leis da segurança marítima, as leis internacionais, não estão preparadas para responder a esse desafio. E, portanto, é preciso as próprias organizações, as Nações Unidas, né, eventualmente tomar aqui uma liderança global para procurar gerir, orientar e organizar uma nova governança pós-mares, onde estão assentes estes cabos submarinos. E já agora só um parênteses que também vai revolucionar a questão da segurança, que é a criação cada vez mais daquilo que se designa como smart cables. Portanto, os smart cables são cabos que estão no fundo do mar e que têm sensores acoplados e que podem efetivamente monitorizar, além de monitorizar a temperatura da água, as correntes, a salinidade, os meios vivos no mar, pode monitorizar presença dentro desse espaço aquático. E, portanto, isso é um contributo muito importante para a segurança marítima. E, portanto, o próprio paradigma da segurança marítima também vai alterar nos breves tempos, porque estas infraestruturas que são fundamentais para garantir a comunicação de dados vão também contribuir para a segurança dos espaços marítimos. Importante, professor, sua reflexão só nos trouxe esse olhar para a gente ficar um pouco mais atento, que às vezes a gente tem acesso aos dados, às informações, trabalhamos bem eles, mas esquecemos de onde eles vêm e qual a segurança desse caminho, né? Nós estamos já caminhando para o nosso final, pela nossa limitação de tempo, que a nossa conversa está excelente. O senhor tem notícia de algum ataque a um cabo desse, de alguma ameaça? Eu sou como pesquisador do assunto, porque nós temos notícias de apropriação de dados, mas normalmente via servidores. Esse é outro. É infectado o servidor, ele consegue. O senhor tem alguma notícia de alguma ação terrorista contra cabo submarino? Ora bem, vamos aqui duas ou três ideias que eu queria aqui passar. A primeira ideia é aquela ideia de que nós podemos escutar a fibra, ou seja, haveria um mecanismo de aceder à fibra, colocar nos escutadores e ter acesso à informação. Isso é completamente errado, porque desde o momento em que se toca a fibra, o sistema parte e a transmissão é desconectada. Portanto, essa é um mito, não é? De certa forma, que importa desmistificar. A segunda questão tem a ver com essa parte da responsabilidade da segurança e da forma como nós olhamos para esta nova segurança. Os ataques que nós temos assistido, muitos deles são ataques que não conseguimos atribuir, ou seja, é difícil atribuir essa responsabilidade direta, não é? Nós sabemos que tem havido alguns incidentes, não é? Nós, entre aspas, não é? Uns incidentes mais ou menos incidentes, mas o que é facto é que nós temos visto que há aqui uma guerra híbrida. Ou seja, há um novo campo de ação da influência dos Estados para fazer uma nova tipologia de guerra que é efetivamente importante para no futuro tomar aqui uma ação relativamente não só da parte da gestão da informação, mas do controle dos espaços marítimos, porque esta questão dos cabos submarinos também tem essa governança do mar. E isso será um tema que será debatido no futuro. Atualmente, e só para terminar essa ideia, quando há um problema de uma ligação de um cabo submarino, não é problemático. Dois ou três cabos submarinos não é problemático, porque existe uma redundância do próprio sistema. Ou seja, a comunicação não vai via Angola, vai via Cabo Verde, ou não vai via Cabo Verde, vai via Estados Unidos. E, portanto, nós praticamente não sentimos essa alteração. Há ali um pequeno delay, não é, na comunicação, mas a comunicação flui completamente. O grande problema, que é um debate que vamos ter que fazer no futuro, é quando simultaneamente tivermos um ataque aos cabos submarinos, aos data centers e aos sistemas de energia. Nunca tivemos isso e esperemos que não voltemos a ter ou que não tenhamos, porque aí vai ser um blackout completo global e este processo de globalização vai estar afetado por isso. Professor, está sendo extremamente gratificante conversar com o senhor. Estou aprendendo bastante. É uma área que eu confesso, professor, que eu não dominava, mas o senhor conseguiu, acho que, não só em mim, como aos nossos ouvintes, despertar a atenção. Eu acho que esse era o grande nosso objetivo. Às vezes a gente se preocupa tanto em ter o acesso à informação e esquece de proteger a forma como essa informação chega às nossas mãos. E eu gostaria então de deixar aberto para o senhor para as suas considerações finais, se o senhor quiser já falar alguma coisa antes de a gente fazer o encerramento do nosso podcast. Antes de mais, obviamente, agradecer. É um tema muito importante, é um tema atual, é um tema de futuro, é um tema que vai impactar as nossas vidas.
Nós estamos a falar da nossa vida do dia a dia, o acesso aos bancos, o acesso à informação, o acesso à televisão, os nossos dados no hospital, os nossos dados estão todos neste canal, estão todos neste sistema, não é? E, portanto, é fundamental nós percebermos esta nova lógica que nos vai impactar no futuro. E eu deixaria, obviamente, aqui à consideração para que quem nos está a ouvir possa aceder ao site do nosso observatório, possa aceder O senhor eventualmente. pode passar o endereço, por favor? Portanto, é o Observatório dos Ecossistemas de Infraestruturas Digitais, é www.oeid.pt, e lá tem muita informação sobre a resiliência de cabos submarinos, sobre esta dinâmica toda, porque depois temos que ligar também com a questão de inteligência artificial e do 5G e todas estas novas áreas que são fundamentais para a nova globalização e que nos vão afetar no futuro. E muito obrigado pelo convite e parabéns pelo vosso trabalho. Professor, nós é que agradecemos mais uma vez. E essa edição do Panorama vai ficando por aqui. Gostaríamos, em nome da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, do Instituto Miramatos, mais uma vez de agradecer ao professor Luiz Bernardino e a todos os nossos ouvintes. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, acesse ompv.ecm.eb.mil.br. Este é o endereço do Observatório Militar da Praia Vermelha. E nós continuamos aqui, da Praia Vermelha, observando o que acontece de mais relevante no Brasil e no mundo.